Começou com meu avô, não propriamente com meu pai, né? Porque ele comprou aonde funcionava o Olímpia, ele comprou acho que uns 2 ou 3 anos antes de fazer o cinema lá, em 1924, quando ele inaugurou o cinema. Então o cinema se chamava Ideal, mas não era o ideal, porque não tinham cadeiras, eram uns bancos assim corridos, uma coisa muito humilde. Aí já o meu pai começava a administrar também. E foi melhorando o cinema, né? Cada vez melhorando mais, assim. Anos depois foi colocado o som por um senhor alemão chamado Alberto Mechede, ele que trouxe o som para Santarém. E como não tinha outra atração, o cinema era a grande pedida da cidade, né? Santarém, que já chegou a ter até simultaneamente 3, 4, às vezes até 5 cinemas em funcionamento, não ter mais nenhum cinema agora, é aquilo que eu digo mesmo, que demos um passo atrás em termos culturais. A projeção de filmes, até 1924, elas eram muito raras. Em 24 que o cinema passou a funcionar sendo aqui mesmo o cinema. O primeiro cinema foi construído aqui por Franklin, avô do Raul Loureiro. Ali onde é o Cinema Olímpia, ele construiu um simulacro de cinema, porque só tinha as paredes de contorno. Era como a cercadura do estádio de futebol. Não tinha teto. Então, nas noites chuvosas e nas noites de luar, era muito ruim assistir ao cinema porque estava muito claro lá dentro, então se chovia é pior ainda. O Ideal deu sequência ao Cine Olímpia Guanabara, que já tinha cobertura, já oferecia maior conforto aos clientes, aos cinéfilos. E do Guanabara ele passou um tempo como Cine Rex, uma vez que ele foi arrendado pela firma A.M. Mechede, cidadão alemão. Os Loureiros saíram por um tempo, o cinema ficou na mão do Mechede, que foi quem instalou o cinema sonoro em Santarém. Até o tempo do Guanabara, os cinemas eram mudos. E assim foi desenvolvendo. Quando meu pai faleceu, eu já encontrei uma máquina funcionando, que era o Olímpia, né? Eu passei a dar cinemas de tarde, que não tinha, e comecei a estudar de fazer um outro cinema luxuoso, assim, tipo Capital, que foi aqui o Cinerama. Primeiro eu pensei, uma parte de sonho, né, de esperança. Comecei a pensar assim, fazer uma coisa boa. Depois eu fiz mesmo o croquis, o desenho. Fui fazendo devagar, comprei as cadeiras, que foi das coisas mais caras, o ar-condicionado. Então ficou um cinema de capital. O proprietário, ele foi muito feliz ao construir o Cinerama, porque veio atender uma necessidade pela demanda da procura que tinha Santarém pelo cinema. Naquele momento, nós não tínhamos tantas estações de televisão em Santarém, e por causa disso o cinema ainda era o local onde se poderia praticar a diversão, o lazer com mais frequência. E era um hábito muito maior, mesmo porque a população também tinha com toda certeza mais recurso financeiro disponível. Nós estávamos justamente no último ciclo da economia, que era o ciclo do ouro. O seu Raul é um grande empreendedor. Ele coloca em prática aquilo que ele sonha. Era um sonho esse cinema. Todos vínhamos como se o cinema, a inauguração fosse de alguma coisa que nos pertencesse também, sabe? Que não era só da família, era da cidade toda. Um cinema de grande porte, super moderno, todo equipado, que a gente só via quando conseguia viajar aí em grandes centros. Então eu acho assim que foi um dia histórico, um momento histórico para o Santareno. Um filme, você lembra? Sim, foi a Travessia de Cassandra. E foi uma noite muito feliz, como eu já te disse, para nós, santarenos, para a família, de ver um cinema de grande porte como esse, que só trazia filmes, lançamentos, para quem não podia viajar, para quem não podia sair daqui, tinha oportunidade de assistir aqui em Santarém.
cidade perde com isso, porque é um meio de diversão e distração para a família que a gente acaba perdendo. O cinema, ele faz parte da história, por exemplo, da minha família, que a gente podia reunir as crianças e trazer para uma diversão sadia, agradável, e agora a gente fica sem essa alternativa. Eu concordo que a evolução tecnológica tem melhorado muito nossa vida, mas em alguns pontos e alguns aspectos positivos que tínhamos, vamos acabar perdendo, como, por exemplo, cinema. Muitas histórias fizeram parte da nossa adolescência que aconteceram no cinema e que marcaram muito. E agora a gente vai ficar sem esse espaço, um espaço cultural. E não foi bom, né? Por causa que as pessoas que gostam de assistir acharam um pouco ruim, né? Você já foi a alguma sessão? Ainda não, mas tinha vontade. Teve dia que não teve filme, teve dia que passou com 5 pessoas. Isso é muito triste, uma população com tantos habitantes que não é Santarém, né? Para iniciar um filme com 5 pessoas e terminar com, vamos supor, com 10 ou com 8 pessoas. Foi no dia 31 de dezembro de 2005. Eu vim assistir o filme, estava em cartaz, o Coronel e o Lobisomem. Depois de entrar para a sala, o funcionário do cinema chegou e falou para mim que a sessão havia sido cancelada. Foi um sentimento muito frustrante para mim, eu não esperava por isso. E a partir desse dia eu comecei a acreditar que o cinema realmente fecharia em breve. Eles diziam que era problema do ingresso, que era caro. O seu Raul foi e baixou o ingresso, né? Aí não teve a volta do público de novo. Então tem muita tristeza, que comigo foi obrigado a tomar uma atitude. É como, digamos, um oficial militar de alta patente que tem que assinar a rendição. Assinou a rendição, porque senão ia continuar morrendo soldados, era uma batalha perdida, né? Quer dizer, então isso aqui é uma ferida que sangra na gente, né? Eu tenho um ensejo de ser cineasta, de fazer cinema, ser diretor de cinema. Então, criado nesse meio, nesse mundo, não só o Cinerama, mas o pai dele, o Cinerama é cria do Cine Olímpia, né, que já vem de uma tradição, já faz parte da tradição da família. Então, desde pequeno, convivi com o Olímpia e o Cinerama. Isso criou em mim, claro, essa paixão pela sétima arte. Mas, em geral, o cinema, por exemplo, é assim, funciona. 3 filmes dão uma renda razoável, 2 dão prejuízo, do passado, né? 2 dão prejuízo. Daí vem um que dá uma renda alta. Eu sempre disse para minha família, digo, olha, eu só não quero é perder dinheiro no cinema, já perdendo. Queria apenas não ter prejuízo, quer dizer, só o que ganha dá para pagar e coisa a gente continua. Por Santarém, pela cidade de Santarém, que nos acolheu tanto no passado, né? A gente tem essa dívida de gratidão também com aqueles que vinham ao cinema. Todo dia eu passo aqui na frente, eu estou em Santarém há 4 meses, estou sempre acompanhando os letreiros do Cinerama. É um cinema lindo por dentro, um cinema que o pessoal de Santarém tinha que aprender a dar valor, né? E eu achei muito triste, eu acho que mostrou, assim, uma falta de mobilização, né, da comunidade de Santarém, do povo de Santarém, por espaços de cultura, né, de veiculação de cultura, porque o cinema não é um espaço que pode ser avaliado por questões de retorno financeiro, só viabilidade econômica, né? Você não vai a um cinema pela mesma razão pela qual você pega um DVD. Você vai a um cinema para compartilhar com um estranho, né, naquele espaço bonito, um mundo de fantasia. É uma graça. Ao contrário.